finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? Olá, no programa Amigo Bicho de hoje nós vamos falar sobre castração. É um procedimento bastante importante para o controle populacional de animais, mas ainda bastante temido, por parte das pessoas e também desconhecido. Então, para esclarecer nossas dúvidas, está aqui conosco o médico veterinário João André. Bem-vindo ao nosso programa. Gostaria de começar então te perguntando por que essa questão da castração tem se falado tanto nela, visto também que a Prefeitura hoje de Caxias do Sul também está se preocupando com essa causa, realizando 700 castrações, sem custo nenhum para a população de baixa renda. O que tu acha que mudou nesses anos, levando em consideração esse assunto, Antes a gente não ouvia tanto falar, hoje a gente já ouve falar. E também, qual a importância da castração hoje? Boa tarde, Bruna. Assim, a gente tem uma população muito grande de cachorros de rua em Caxias, que nos últimos 30 anos cresceu muito. E de uns 10 anos para cá que começaram a fazer algum controle de rua. Caxias atrai muita gente de fora e o pessoal todo mundo tem notícia das invasões e favelas e outras coisas assim. E os cachorros acabam se proliferando muito nesses lugares, não tem cerca, não tem controle, muita gente não põe na corrente, acabam se multiplicando muito, cachorros se criando no meio do lixo, no meio do barro. E a gente tem ouvido falar muita gente que joga os filhotes no rio, enterra os filhotes vivos, ou a cadela engravida larga no outro bairro. Aí ficavam vários cachorros arrodeando pelo centro, causando acidente, transmitindo doenças, causando perigo para moradores, Então se começou a prefeitura se voltou para ajudar nesse controle. Então existe essa importância de saúde pública, existe importância do bem-estar dos animais que estão nessas favelas. Como essa população não tem renda para pagar uma castração, a prefeitura se voltou para ajudar. E também ajudando aqui, a gente tem as castrações normais de quem não quer ter filhotes, que daí é um outro departamento. Nessa parte de pessoas que têm apartamento, por exemplo, mora em apartamento, é a cachorrinha, entra no cio, fica manchinhas de sangue 2 vezes por ano, ou atrai o cachorro do vizinho, coisa assim. Muita gente quer castrar para evitar esse transtorno. Mas existe um fator de saúde também. Se tu não pensa em tirar cria, o quanto antes tu puder castrar teu bichinho, menos risco ele vai ter de ter as cadelas e gatas, menos risco elas vão ter de ter tumores mamários, tumores ovarianos e de útero no futuro. Isso ajuda bastante. A gente sabe que tem pessoas que ainda não se conscientizaram, a partir da castração e ainda usam as famosas injeções, anticoncepcional. O que esses medicamentos, que efeitos eles têm a curto e a longo prazo e como é que eles funcionam? Bom, quanto aos anticoncepcionais, nós temos 2 maneiras, um injetável e um oral. O oral é em torno de 9 dias. Muita gente pode pensar, não, mas o oral vou ter que dar o ano inteiro como as mulheres tomam. Não, são 9 dias, são 2 fios por ano nas cadelas, em torno de 4 nas gatas, e são dados 9 dias de anticoncepcionais orais. Eles são bem mais saudáveis que as injeções. As injeções normalmente são cancerígenas, elas têm um custo muito baixo, mas elas têm causado muito problema. Em questão de 2, 3 anos começam tumores de mama, tumores de ovário, tumores de útero, que não se recomenda nesse caso. Como que funciona a castração no macho e o que ela difere na fêmea? E se isso tem idade para acontecer, qual a idade preferível para fazer a castração? Tá. O macho, ele começa a desenvolver a testosterona perto dos 10 meses. O macho é interessante fazer a castração
para evitar brigas entre machos, disputa de território e disputa de fêmeas. São retirados 2 testículos dele, ele não tem mais os hormônios, ele tem uma vida normal, só uma vida mais tranquila, sem disputar território, pode fazer a guarda da casa e não reproduz. Mas para controle populacional é mais importante a castração da fêmea. Porque se a fêmea chegar a pegar cria, tu vai ter uma multiplicação muito grande. As crias dela pegam mais cria, as crias dela pegam mais cria, né? Na fêmea é uma cirurgia interna, no macho é externo. O macho é mais barato, é mais fácil. A fêmea é mais cara, porque tu tem que abrir o abdômen, entrar no abdômen, tem que ter mais controle, muito maior controle de higiene e de hemorragias e outras coisas, né? A cadela, a gata, tu me perguntasse sobre o que difere, né? É basicamente isso aí. A cadela tu evita, se tiver 10 cadelas castradas e um macho não castrado, não vai ter reprodução. Se tiver uma cadela não castrada e vários machos castrados, tu vai ter o risco de entrar um macho e cruzar com essa cadela. Mas com as cadelas castradas nunca vai ter problema. Tem alguns machos que eles não apresentam os testículos, né? Ou às vezes um ou os 2. Nesses casos, como é que funciona, né? Se eles têm ou não, como é que é feita a castração também? Tá. Os machos que só têm um testículo são chamados monorquidas, ou que não tem nenhum testículo chamado criptorquidas. Não é que não tenham, eles não aparecem, mas eles estão dentro do animal. Se não forem retirados, o macho continua com a produção de testosterona, ele vai disputar território, porém o sêmen não vai ser fértil. E com o tempo, como está em um lugar inapropriado, com o tempo ele tende a causar um tumor de testículo. Então quando for fazer a castração, só tem um fora ali, tira aquele e opera, tem que abrir o abdômen para procurar outro. Às vezes está subcutâneo, às vezes está dentro do abdômen, né? E às vezes tem os 2 dentro do abdômen ou ou no subcutâneo, né? Então se recomenda tirar, né? Sempre. Nas fêmeas, a gente sabe que existem vários métodos de castrações. Eu queria que tu explicasse então um pouquinho pra gente quais os tipos, né? Quais os métodos que existem de castração de fêmeas. Bom, tem alguns casos em que tiram o útero e deixam os ovários. O útero é sempre importante tirar para evitar infecções. E pode deixar os ovários, ela vai continuar entrando no cio se quiser continuar cruzando. Porém não se recomenda porque geralmente, ainda mais se é bairros onde não prende os cachorros, continuam brigando os cachorros para cruzar com a fêmea. E ela pode desenvolver com o tempo tumores ovarianos e tumores mamários. A recomendação geralmente é a castração total, útero e ovário. Aí tem alguns métodos através dos tipos de fios que se usa. Aqui temos o fio de seda, que hoje em dia não é mais recomendado porque causa muita rejeição. Temos o fio chamado catigu, que é um fio absorvível. Também em alguns casos tem causado rejeição, muito mais raro que a seda, e muita gente usa porque o custo é barato. Temos o fio chamado mononylon, que é um nylon cirúrgico, que esse não tem problema de rejeição, ele fica eternamente no cachorro ou na gata, e ele não tem risco de rejeição. Porém, alguns veterinários andaram procurando uma maneira mais barata e pegaram nylon de pescaria para fazer. Esse nylon de pescaria não é apropriado. Ele tem alguns fatores nesse nylon que não tem no mononylon cirúrgico e tem causado muita reação também. E muita gente insiste nesse porque é barato. E tem um chamado lacre, chamamos de enforca-gato, que está sendo usado em alguns... Tipo nas castrações pela prefeitura aqui estão usando muito esse lacre. Ele é extremamente barato, baixa muito o custo da cirurgia, porém ele causa muitos problemas também. Então quem se volta só para a castração da cachorra, sem se preocupar com o futuro da cachorra ou com uma infecção próxima, usa o lacre. Então eu não recomendo esse uso de lacre. Ele não é bom, ou tem que ser usado com extremo cuidado.
ele exige muito mais um grau maior de higienização da sala cirúrgica, dos materiais cirúrgicos, de tudo que for usado, tem que ser muito controlado. E depois, as cadelas de favela, de população mais carente, muitas vezes elas têm infecções no útero que vêm se desenvolvendo em meses, que até que levem ela para castração, muitas vezes o proprietário não vê, porque não acusa nada na cadela. E quando é usado o lacre com a cadela com esse grau de infecção, a gente chama de subclínica. Está lá dentro, mas não está aparecendo. E se chegar na clínica, essa da prefeitura, e for castrar, tiver nessa, a gente chama de piômetra subclínica, tiver com essa piômetra subclínica e for usado o lacre, é quase 90% de chance que ele vai causar infecção. Então não se recomenda. E, infelizmente a gente tem ouvido falar um pouco que tem dado vários casos de problema nessas castrações da prefeitura, e a gente está tentando fazer alguma manobra que não usem isso, que está dando vários problemas, né? Vários cachorros estão morrendo, outros pegando infecção pós-cirúrgica. Alguma coisa tem que ser feita, né?